e a tal ponto que por vezes fica excessivamente nervosa e aparentemente caprichosa. Por essas razões eu a preveni para que não participasse de sessões no escuro, evitasse a irritação proveniente da suspeita dos cépticos, dos simples curiosos e dos apreciadores do maravilhoso. A perfeição das manifestações que se podem obter por seu intermédio depende do seu ambiente e, na medida de sua relação ou simpatia com os outros, parece receber a força espiritual. As comunicações por seu intermédio são muito notáveis e me têm chegado com frequência de minha esposa, Stelle, em perfeito francês, e às vezes em espanhol e italiano, muito embora ela desconheça esses idiomas. Você compreende isto, mas essas explicações serão necessárias para outros. Como disse, ela não fará sessões como profissional. Assim espero que ela fará todo o bem possível em favor da grande verdade de um modo suave, enquanto se encontra na Inglaterra. O Sr. Coleman, que tinha estado numa sessão com ela em Nova York, disse haver recebido uma das maiores provas de identidade de espírito jamais verificada em sua experiência de 17 anos. Sr. Conwell F. Valley, o eletricista que lançou o cabo submarino do Atlântico, em sua prova perante a Sociedade Dialética de Londres, em 1869, falou de interessantes experiências sobre a eletricidade, que ele realizou com esse médium. A visita de Cat Fox à Inglaterra evidentemente foi considerada como uma missão, pois encontramos Sr. Coleman aconselhando a admitir apenas como assistentes pessoas que não temessem a publicação de seus nomes como testemunhas de fatos a que tivessem presenciado. Esse critério parece ter sido adotado até certo ponto, pois foram conservados muitos testemunhos de suas faculdades, entre outras pessoas, do professor William Crookes, de Sr. S. C. Hall, de Sr. W. H. Harrison, editor do The Spiritualist, da senhorita Rosamund Allen, posteriormente esposa de Laurence Oliphant, e do reverendo John Page Ups. A recém-chegada iniciou suas sessões logo depois de seu desembarque. Numa das primeiras, a 24 de novembro de 1871, um representante de Titimes esteve presente e publicou um relato da sessão, realizada em conjunto com D. Deome, grande amigo do médium. Isto se lê num artigo sob o título Espiritualismo e Ciência, que ocupou 3 colunas e meia e tipo saliente. O representante de Titimes diz que Miss Fox o levou até a porta da sala, convidou-o a ficar de pé a seu lado e segurar-lhe as mãos, o que ele fez, quando foram ouvidos fortes golpes, que pareciam vir das paredes e como se fossem dados com os punhos. Os golpes eram repetidos, a pedido nosso, qualquer número de vezes. Contou haver experimentado todos os ensaios de que se havia lembrado e que tanto a senhorita Fox quanto o Sr. Homem lhe haviam dado todas as oportunidades para exame e que os seus pés e suas mãos estavam presos. Num artigo de fundo sobre o relatório acima referido e numa correspondência decorrente, o Times de 6 de janeiro de 1873 declarou que não era o caso para um inquérito científico. Muitos leitores sensíveis, segundo pensamos, julgarão que lhes devemos uma satisfação por termos aberto as nossas colunas a uma controvérsia para um assunto como é o espiritualismo, assim o considerando como uma questão aberta ou suscetível de discussão, e que esta deveria antes ser relegada como uma impostura ou como uma ilusão. Entretanto, mesmo uma impostura deve reclamar um desmascaramento e as ilusões populares, mesmo que absurdas, são por vezes bastante importantes para não serem desprezadas pela parte mais sábia da humanidade. Há realmente algo, como diziam os advogados, que mereça um julgamento. Bem, por um lado temos abundância de supostas experiências, que dificilmente poderiam ser chamadas provas de uns poucos testemunhos de um caráter mais notável e impressionante. Por outro lado, temos muitas histórias de impostores confessos e muitos relatos autênticos desses desmascaramentos e descobertas, como era de esperar.
A 14 de dezembro de 1872 a senhorita Fox casou-se com o Sr. H. D. Jenkins, um advogado londrino, autor de um compêndio de direito romano moderno, etc., e secretário-geral honorário da Associação para a Reforma e Codificação do Direito Internacional. Foi ele um dos primeiros espiritualistas da Inglaterra. Relatando a cerimônia, diz o Tea Spiritualist que a população dos espíritos participou da cerimônia, pois no almoço de gala, fortes batidas foram ouvidas em várias paredes da sala e a mesa, sobre a qual se achava o bolo nupcial, foi repetidamente levantada do solo. Uma testemunha de vista informa que a senhora Cathy Fox Jenkins, como passou ela a ser conhecida, e seu marido Nerado 70 encontravam-se em bons meios sociais de Londres. Seus trabalhos eram muitíssimo procurados pelos investigadores. John Paget a descreve então como uma criatura pequena, franzina, muito inteligente, mas de um sorriso tolo, maneiras finas e delicadas e um suave prazer nas suas experiências, que afastavam o mais leve traço de convencimento ou de afetação de mistério. Sua mediunidade consistia principalmente de batidas, por vezes muito fortes, de luzes espirituais, de escrita direta e da aparência de mãos materializadas. As materializações completas, que ocasionalmente se verificaram em suas sessões na América, foram raras na Inglaterra. Algumas vezes os objetos na sala das sessões foram deslocados pelos espíritos e em alguns casos trazidos de fora, de outra sala. Foi mais ou menos por esse tempo que o professor William Crookes fez um inquérito sobre os poderes da médium e publicou uma sincera declaração que veremos adiante, quando tratarmos dos primeiros contatos de Crookes com o espiritualismo. Essas cuidadosas observações mostram que as batidas constituíam uma pequena parte da força psíquica de Cathy Fox e que se podiam ser adequadamente explicadas por meios normais, ainda nos deixavam envoltos no mistério. Assim relata Crookes, quando as únicas pessoas presentes eram ele, sua senhora, uma parente e a senhorita Fox. Eu segurava ambas as mãos da médium numa das minhas, enquanto seus pés estavam sobre os meus. Havia papel sobre a mesa em nossa frente e eu tinha um lápis na mão livre. Uma luminosa mão desceu do alto da sala e, depois de oscilar perto de mim durante alguns segundos, tomou o lápis de minha mão e escreveu rapidamente numa folha de papel, largou o lápis e se ergueu sobre as nossas cabeças, dissolvendo-se gradativamente na escuridão. Muitos outros observadores descrevem fenômenos similares com o mesmo médium em várias ocasiões. Uma fase muito extraordinária da mediunidade da Sra. Fox Jenkins foi a produção de substâncias luminosas. Na presença da Sra. MacDougall Gregory, do Sr. W. H. Harrison, diretor de um jornal londrino e de outras pessoas, apareceu uma mão, com algum material fosforescente, de cerca de 4 polegadas quadradas, com o qual houve uma batida no chão e um toque na face de um dos assistentes. Era uma luz fria. A senhorita Rosamunda Allen, relatando o fenômeno, descreve os objetos como cristais iluminados e diz que não tinha visto uma materialização que desse uma sensação tão real da proximidade de um espírito quanto essas luzes graciosas. O autor pode corroborar o fato de que essas luzes são geralmente frias, pois, em certa ocasião, com outro médium, uma luz semelhante lhe tocou a face. Senhorita Oi também fala de livros e outros pequenos objetos transportados e de uma pesada caixa de música de cerca de 25 libras, que foi retirada de um console. A peculiaridade desse instrumento é que estava desarranjado há meses e não pôde ser tocado enquanto as forças invisíveis não o consertaram e o puseram em movimento. A mediunidade da Sra. Jenkins se mesclava em todos os atos de sua vida diária. Diz o professor Butlerov que, quando fez uma visita matinal ao casal, em companhia do Sr. Aksakoff, ouviu batidas no soalho. Passando uma tarde em casa do Jenkins, diz que as batidas foram numerosas durante o chá.
Também conta a senhorita Rosamunda Allen, com duas senhoras, em frente a uma vitrina. As batidas se misturaram na conversa e o chão vibrava a seus pés. Diz até que as batidas eram tão altas que atraíam a atenção dos transeuntes. Sr. Shinken relata muitos casos de fenômenos espontâneos, em sua vida doméstica. Um volume poderia ser preenchido com os detalhes das sessões daquela médium. Mas, com exceção de um último caso, devemos contentar-nos com a opinião do professor Butlerov, da Universidade de São Petersburgo que, depois de investigar os seus poderes em Londres, escreveu Anti-Spiritualist, de 4 de fevereiro de 1876. De tudo quanto me foi possível observar em presença da Sra. Jenkin, sou levado à conclusão de que os fenômenos peculiares a esse médium são de natureza fortemente objetiva e convincente e que, penso, seriam suficientes para levar o mais pronunciado séptico, desde que honesto, a rejeitar a ventriloquia, a ação muscular e semelhantes explicações dos fenômenos. Sr. H.D. Jenkin morreu em 1881 e sua viúva ficou com 2 filhos. Esses mostraram maravilhosa mediunidade em tenra idade, cujo registro se encontra em escritos da época. Sr. S. C. Hall, conhecido homem de letras e destacado espiritualista, descreve uma sessão em sua casa, em Kensington, no dia de seu aniversário, a 9 de maio de 1882, no qual a sua defunta esposa se manifestou. Muitas mensagens interessantes e comoventes me chegaram através da escrita normal da Sra. Jenkin. Tinham pedido que apagássemos as luzes. Então começou uma porção de manifestações, como raramente tenho visto e mais raramente ultrapassadas. Tomei uma campainha de sobre uma mesa e fiquei com ela na mão. Senti que outra mão a tomava e a tocava por toda parte na sala, durante cerca de 5 minutos. Então coloquei um acordeão debaixo da mesa, de onde foi retirado e, a uma distância de 3 ou 4 pés da mesa a qual estávamos sentados, tocaram umas canções. O acordeão estava sendo tocado e a campainha agitada em diversas partes da sala quando 2 velas foram acesas à mesa. Assim, não era aquilo que se chama uma sessão às escuras, embora ocasionalmente as luzes fossem apagadas. Durante todo o tempo o Sr. Stack segurava uma das mãos da Sra. Jenkin e eu segurava a outra, cada um dizendo de vez em quando, tenho em minha mão a mão da Sra. Jenkin. Cerca de 50 flores amores perfeitos foram colocados à minha frente, numa folha de papel. Pela manhã eu havia recebido de uma amiga alguns amores perfeitos, mas o vaso onde tinham sido colocados não se achava na sala da sessão. Mandei examiná-lo e estava intacto. Naquilo que se denomina escrita direta encontrei as seguintes palavras, escritas a lápis com letra miudinha, numa folha de papel que estava à minha frente. Eu lhe trouxe minha prova de amor. Numa sessão, dias antes, já com a Sra. Jenkin, eu tinha recebido a seguinte mensagem, pelo seu aniversário trarei uma prova de amor. Acrescenta Sr. Hall que havia marcado a folha de papel com as suas iniciais e, como uma preocupação a mais, tinha dobrado um dos cantos de certa maneira que pudesse reconhecê-la. É evidente que o Sr. Hall ficou muito impressionado com o que viu. Escreve ele, testemunhei e registrei muitas manifestações maravilhosas. Duvido que tenha assistido a alguma mais convincente do que esta aí, certamente. Nenhuma mais refinada, nenhuma que desse uma demonstração mais conclusiva de que só espíritos puros, bons e santos se manifestavam. Confessa que consentiu em ser o banqueiro da Sra. Jenkin, possivelmente para prover a educação de seus 2 filhos. Em vista do que aconteceu posteriormente a esse tão dotado médium, há um triste interesse em suas palavras finais. Tenho uma confiança, uma quase certeza de que em todos os sentidos, ela agirá de maneira a aumentar e não a diminuir, a sua força como médium, enquanto retiver a amizade e a confiança de muitos que a consideram do mesmo modo,
de vez que a causa é a mesma, porque a nova igreja considera Emanuel Swedenborg, e os metodistas consideram a Josley. Sem a menor dúvida, os espíritos devem a essa senhora um grande reconhecimento pelas confortadoras revelações de que, em grande parte, foi ela o instrumento escolhido pela providência. Fizemos este relato com certa minúcia porque mostra que os dons da médium eram então de uma ordem muito elevada e poderosa. Poucos anos antes, numa sessão em sua casa, a 14 de dezembro de 1873, primeiro aniversário de seu casamento, uma mensagem espiritual por batidas dizia assim: quando as sombras caírem sobre você, pense no lado mais luminoso. Era uma mensagem profética, pois o fim de sua vida foi apenas de sombras. Margaret, senhora Foxcombe, tinha se juntado à irmã Katy na Inglaterra em 1876 e permaneceram juntas por alguns anos, até que ocorreu o lamentável incidente que deve ser analisado agora. Parece que houve uma discussão amarga entre a irmã mais velha, Leah, então senhora Underhill, e as duas mais moças. É provável que Leah tivesse sabido que havia então uma tendência para o alcoolismo e tivesse feito uma intervenção com mais força do que tato. Alguns espiritualistas também interferiram e deixaram as duas irmãs meio furiosas, pois tinha sido sugerido que os dois filhos de Katy fossem separados dela. Procurando uma arma qualquer, com a qual pudessem ferir aqueles a quem tanto odiavam, parece que lhes ocorreu, ou, de acordo com seu depoimento posterior, que lhes foi sugerido sob promessa de vantagens pecuniárias, que se elas injuriassem todo o culto, confessando que fraudavam, iriam ferir a Leah e a todos os confrades no que tinham de mais sensível. Ao paroxismo da excitação alcoólica e da raiva juntou-se o fanatismo religioso, pois Margaret tinha sido instruída por alguns dos principais espíritos da Igreja de Roma, e convencida, como também ocorreu conforme durante algum tempo, que suas próprias forças eram maléficas. Ela se refere ao cardeal Manning como tendo influenciado neste sentido, mas tal declaração não pode ser levada muito a sério. De qualquer modo, todas essas causas combinadas a reduziram a um estado vizinho da loucura. Antes de deixar Londres, escreveu ao New York Herald denunciando o culto, mas sustentando numa frase que as batidas eram a única parte dos fenômenos digna de registro. Chegando a Nova York, onde, conforme sua subsequente informação, deveria receber certa quantia pela sensacional declaração prometida ao jornal, teve uma verdadeira explosão de ódio contra sua irmã mais velha. É um curioso estudo psicológico e, também, curiosa a atitude mental do povo, imaginar que as declarações de uma mulher descontrolada, agindo sob o império do ódio, mas, também, como ela própria o confessou, na esperança de recompensa em dinheiro, pudesse prejudicar uma investigação criteriosa de uma geração de observadores. Não obstante, temos que considerar o fato de que então ela produz batidas ou dá lugar a que estas se produzam, numa sessão subsequente na Academia de Música de Nova York. Deve ser levado em conta que em tão grande auditório seria impossível qualquer ruído antecipadamente preparado para ser atribuído ao médium. Mais importante é a prova dada a um redator do Herald, em sessão particular, que ele assim relata. Primeiro ouvi uma batida no solo, perto de meus pés, depois debaixo da mesa, ante a qual estava sentado. Aí me levou à porta e ouvi o mesmo som se produzir do outro lado. Então, quando ela se sentou ao piano, o instrumento vibrou mais alto e as batidas ressoaram em sua caixa. Este relato deixa claro que os ruídos eram produzidos pelo controle, embora o jornalista deva ter sido menos céptico do que outros do meu conhecimento, para pensar que os sons, variando de qualidade e de posição, procedessem de um truque do pé do médium. É claro que ele não sabia como se produziam os sons e o autor é de opinião que Margaret também o ignorava. Está provado que realmente tinha ela algo que podia exigir, e não só pela verificação do jornalista,
como pela do Sr. Wedgwood, um espiritualista londrino, ao qual fez ela uma demonstração antes de voltar para a América. Assim, pois, é em vão que negam base as manifestações de Margaret. O que era essa base e o que procuramos saber? O escândalo de Margaret Fox Cane foi em agosto e setembro de 1888, aproveitado pelo jornal que havia explorado. Em outubro ela veio unir-se à sua irmã. Era preciso explicar que a disputa, até onde se pode saber, era entre Kat e Leah, porque esta última tinha tentado separar Kat dos filhos, alegando que a influência materna não era boa. Portanto, embora Kat não se irritasse e deliberadamente não desse demonstrações públicas ou particulares, se havia aliado à irmã com o objetivo comum de derrubar-lhe a qualquer preço. Foi ela a causadora de minha prisão na última primavera, declarou Kat, originando a posterior acusação de que eu era cruel para com os meus filhos. Não sei por que sempre teve inveja de magia e de mim. Talvez porque nós pudéssemos fazer coisas no espiritualismo e de que ela era incapaz. Ela se achava presente na sala de música, na sessão de 21 de outubro, na qual Margaret firmou a sua reputação, produzindo batidas. Ficou calada na ocasião, mas o silêncio pode ser tomado como uma provação àquilo que então ouvia. Se assim o foi, se disse aquilo que o repórter publicou, seu arrependimento deve ter vindo muito rapidamente. A 17 de novembro, menos de um mês após a famosa sessão, escreveu ela a uma senhora de Londres, Senhora Cotell, que residia na velha casa de Carlyle, esta admirável carta de Nova York publicada no Light, em 1888, página 619. Eu lhe deveria ter escrito antes. Mas minha surpresa foi tão grande, ao chegar e saber das declarações de Maggie sobre o espiritualismo, que não tive ânimo de escrever a ninguém. O empresário da exibição arranjou a Academia de Música, o maior auditório da cidade de Nova York, ficou superlotado. Fizeram uma renda de $1.500. Muitas vezes desejei ter ficado com você e se tivesse meios agora voltaria para me livrar de tudo isso. Agora penso que podia fazer dinheiro, provando que as batidas não são produzidas pelos dedos dos pés. Tanta gente me procura por causa da declaração de magia que me recuso a recebê-los. Insistem em desmascarar a coisa, se puderem, mas certamente não conseguirão. Magia está realizando sessões públicas nas grandes cidades americanas, mas só a vi uma vez desde que cheguei. Esta carta de Kat denuncia a tentação do dinheiro representando um grande papel na história. Entretanto, parece que cedo Magia verificou que rendia pouco e que não havia vantagem em dizer mentiras pelas quais não era pago e que apenas provavam que o movimento espiritualista se achava tão firmemente estabelecido que não chegava a ser abalado por sua traição. Por esta ou por outras razões, esperemos com algumas últimas pontadas de consciência quanto à parte que ela orou. Agora admitia ela que estivera dizendo falsidades pelos mais baixos motivos. A entrevista foi publicada na imprensa de Nova York a 20 de novembro de 1889, cerca de um ano depois do escândalo. Praz a Deus, disse ela com voz trêmula de intensa excitação, que eu possa desfazer a injustiça que fiz à causa do espiritualismo quando, sob intensa influência psicológica de pessoas inimigas dele, fiz declarações que não se baseiam nos fatos. Esta retratação e negação não parte apenas do meu próprio senso daquilo que é direito, como também do silencioso impulso dos espíritos que usam o meu organismo, a despeito da hostilidade da horda traidora que prometeu riqueza e felicidade em troca de um ataque ao espiritualismo, e cujas esperançosas promessas foram tão falazes. Muito antes que falasse a quem quer que fosse sobre este assunto, estava sendo incessantemente advertida por meu espírito guia daquilo que devia fazer. Por fim cheguei à conclusão de que era inútil contrariar as suas recomendações. Não houve qualquer consideração de ordem monetária nesta declaração? Não, por mínima que fosse.
Absolutamente. Então a senhora não visa vantagens pecuniárias? Indiretamente, sim. O senhor sabe que, embora governado pelos espíritos, um instrumento mortal deve zelar pela manutenção da vida. Isto pretendo conseguir de minhas conferências. Nenhum centavo me veio às mãos em consequência da atitude que tomei. Por que motivo denunciou as batidas dos espíritos? Naquela ocasião necessitava muito de dinheiro, e criaturas, cujo nome prefiro não citar, se aproveitaram da situação. Daí a embrulhada. Também a excitação ajudou a perturbar o meu equilíbrio mental. Qual o objetivo das pessoas que induziram a fazer a confissão que a senhora e todos os outros médiuns traficavam com a credulidade do povo? Eles tinham diversos objetivos. O primeiro e mais importante era a ideia de esmagar o espiritualismo, fazer dinheiro para si mesmos e provocar uma grande excitação, por lhes ser um elemento favorável. Havia alguma verdade nas acusações que a senhora fez do espiritualismo. Aquelas acusações eram falsas em todas as minúcias. Não hesito em dizê-lo. Não. Minha crença no espiritualismo não sofreu mudanças. Quando fiz aquelas terríveis declarações não era responsável por minhas palavras. Sua autenticidade é um fato incontroverso. Nem todos os irmãos vivos serão capazes de reproduzir as maravilhas que se produzem através de alguns médiuns. Pela habilidade manual e por meio de esperteza podem escrever em papéis e lousas, mas, mesmo assim não resistem a uma investigação acurada. A produção da materialização está acima de seu calibre mental e desafio a quem quer que seja a produzir batidas nas condições em que as produzo. Não há ser humano na Terra que possa produzir as batidas do mesmo modo que elas o são por meu intermédio. Propõe-se fazer sessões? Não. Dedicar-me-ei inteiramente ao trabalho de propaganda, pois este me dará melhores oportunidades para refutar as calúnias que eu mesmo lancei contra o espiritualismo. O que a sua irmã Kate diz de sua presente atitude? Está de pleno acordo. Ela não concordou com a minha atitude no passado. Terá um empresário para o seu ciclo de conferências? Não, senhor. Eu lhes tenho horror. Também eles me ultrajaram muito. Frankenstein tratou-me vergonhosamente. Fez muito dinheiro à minha custa e deixou-me em Boston sem um centavo. Tudo quanto recebi dele foram $550, dados no começo do contrato. Para dar maior autenticidade à entrevista, por sugestão dela foi escrita a seguinte carta aberta, a qual ela pôs a sua assinatura. 128, West 43 Street, New York City, 16 de novembro de 1889. Ao público. Tendo-me sido lida a entrevista que se segue, nada encontrei que não fosse a expressão correta de minhas palavras e exata expressão de meus sentimentos. Não fiz um retrato minucioso dos meios e modos empregados para me levar à sujeição e arrancar-me uma declaração de que os fenômenos espirituais, manifestados através de meu organismo, eram fraudulentos. Reservar-me-ei para preencher esta lacuna quando subir à tribuna de propaganda. A autenticidade desta entrevista foi comprovada por algumas testemunhas, em cujo número se incluem J. L. Sullivan, ministro dos Estados Unidos em Portugal, durante 25 anos. Disse ele, se alguma vez eu ouvi uma mulher dizer a verdade, foi nessa ocasião. Assim deve ter sido. Mas a falta de um empresário deve ter sido um fator determinante da falta de êxito financeiro. A constatação levantaria a questão de saber se as palavras da conferencista deveriam merecer inteiro crédito, pois infelizmente o autor é obrigado a convir com o Sr. Isaac Funk, infatigável e imparcial investigador, que naquele período de sua vida Margaret não podia ser controlada. O que representa muito mais para o objetivo é que o Sr. Funk fez sessões com Margaret, ouviu as batidas por toda a sala, sem lhe aprender a origem e que eles soletraram um nome e um endereço, tudo correto e inteiramente acima do conhecimento do médium. A informação dada estava errada, porém, por outro lado,
Uma força supranormal foi revelada na leitura do conteúdo de uma carta no bolso do Sr. Funk. A mistura desses resultados é perturbadora, como outro problema mais amplo, discutido adiante. Há um fator no qual tocamos de leve neste exame. É o caráter e a carreira da Sra. Fish, mais tarde Sra. Underhill, que, como Leah, a irmã mais velha, representa tão importante papel no assunto. Conhecemos-la principalmente por seu livro Elo que Falta no Espiritualismo, Knox e Co. Nova York, 1885. O livro foi escrito por um amigo, mas os fatos e os documentos foram fornecidos pela Sra. Underhill, que conferiu toda a narrativa. São ligados simplesmente e mesmo cruamente, e o espiritualista é levado a concluir que as entidades com as quais o grupo Fox teve os primeiros contatos nem sempre eram da mais elevada classe. Talvez em outro plano, como neste, sejam os plebeus e os humildes que se encarreguem do pioneiro trabalho espiritual na sua própria maneira e abram o caminho para outros e mais refinados mensageiros. De lado isto, pode dizer-se que o livro dá uma forte impressão de candura e de bom senso e, como descrição pessoal de quem esteve tão envolta nos momentâneos acontecimentos, está destinado a sobreviver à maioria dos livros comuns e a ser lido com maior atenção e mesmo com respeito pelas gerações futuras. Aquela gente humilde que participou do recente movimento, Capron, de Auburn, que fez a primeira conferência pública, Jeeves, o elegante ministro metodista, que exclamou: "Eu sei que é verdade e enfrentarei o mundo carrancudo", Georges Villetes, o quaquer, Isaac Post, que realizou a primeira sessão espiritualista, o galante grupo que deu testemunho no palco de Rochester, enquanto os agitadores ferviam o alcatrão, todos estão fadados a viver na história. De Leah pode dizer-se que realmente reconheceu a significação religiosa do movimento muito mais claramente do que as suas irmãs e que se opôs ao seu emprego com objetivos puramente materiais, por ser uma degradação do que era divino. A seguinte passagem é de grande interesse, pois mostra como a família Fox primeiro considerou essa manifestação, e deve impressionar o leitor pela sinceridade de sua autora. O sentimento geral de nossa família era visceralmente adverso a toda essa coisa estranha e grosseira. Nós a considerávamos como uma grande infelicidade caída sobre nós. Como, quando e por quê, não o sabemos. Resistimos, lutamos contra ela e constantemente e corajosamente oramos para nos livrarmos dela, ainda mesmo quando um estranho fascínio ligado a essas maravilhosas manifestações a elas nos forçavam, contra a nossa vontade, por forças e agentes invisíveis, aos quais nem podíamos resistir, nem controlar ou entender. Se a nossa vontade, o nosso ardente desejo e as preces pudessem ter prevalecido ou servido, tudo teria acabado então, e o mundo exterior à nossa pequena vizinhança jamais teria ouvido falar das batidas de Rochester ou da infeliz família Fox. Estas palavras dão uma impressão de sinceridade e, por outro lado, em seu livro Leah aparece, com o testemunho de muitas pessoas citadas nominalmente, como digna do papel que desempenhou num grande movimento. Tanto Katy Fox Jenkins quanto Margaret Fox Kane morreram no começo do decênio último do século e seu fim foi triste e obscuro. O problema que apresentam é exposto ao leitor, evitando-se a extrema sensibilidade espiritualista, que não enfrenta os fatos e as acusações dos cépticos, que carregam na narrativa daquelas partes que melhor servem aos seus propósitos, enquanto omitem ou reduzem tudo mais. Vejamos, à custa de um desvio de nossa narrativa, se é possível achar uma espécie de explicação para o duplo fato de que aquilo que essas irmãs podiam fazer era absolutamente anormal e que o era, ao menos até certo ponto, dependente de seu controle. Não é um problema simples, ao contrário, é muitíssimo profundo e exaustivo e mais que exaustivo, pois o conhecimento psíquico de que então se dispunha estava muito acima do nível em que viviam as irmãs Fox.
A simples explicação então apresentada pelos espiritualistas não deve ser logo posta de lado, ao menos por aqueles que conhecem algo mais. Era que um médium que emprega mal seus dons e sofre uma degradação do caráter através de hábitos ruins, torna-se acessível a influências maléficas, que podem utilizar a sua mediunidade para informações falsas ou para o descrédito da causa. Isto bem pode ser certo como a causa. Mas devemos ir mais adiante, em busca do como e do porquê. O autor é de opinião que a verdadeira explicação será encontrada pela reunião de todos esses acontecimentos com as recentes investigações do Dr. Crawford sobre os meios pelos quais se produzem os fenômenos físicos. Mostrou ele muito claramente e em detalhes no capítulo seguinte, que as batidas, e no momento só tratamos dessa fase, são causadas pela projeção, da pessoa do médium, de um longo fio de uma substância possuidora de propriedades que a distinguem de qualquer outra forma de matéria. Tal substância foi cuidadosamente examinada pelo eminente fisiologista francês Dr. Charles Richet, que a chamou de ectoplasma. Esses fios são invisíveis aos nossos olhos, parcialmente visíveis à placa fotográfica e ainda conduzem energia de tal maneira que produzem sons e dão batidas à distância. Agora, se Margarete produzia as batidas da mesma maneira que o médium de Crawford, temos apenas que formular uma ou duas hipóteses prováveis em si mesmas e, cabendo à ciência do futuro prová-lo em definitivo, deixar a coisa inteiramente às claras. Uma hipótese é que o centro da força psíquica é formado em alguma parte do corpo de onde sai o fio de ectoplasma. Supondo que o centro seja o pé de Margarete, isto lançaria uma intensa luz no testemunho coligido no inquérito de Seibert. Examinando Margarete e se esforçando por obter batidas por ela, alguém da comissão e com o consentimento dela, pôs a mão sobre o seu pé. Imediatamente as batidas se seguiram. O investigador exclamou: "Isto é a coisa mais maravilhosa que há, Sra. Kami. Eu os percebo distintamente em seu pé. Não há o menor movimento do pé, mas há uma pulsação invulgar." Essa experiência de modo algum admite a ideia de um deslocamento da junta ou de estalos dos dedos. É exatamente o que se poderia imaginar no caso de um centro do qual fosse projetada uma força psíquica. Essa força é de forma material e é tirada do corpo do médium, de modo que deve haver algum nexo. Este nexo pode variar. No caso citado estava no pé de Margarete. Foi observado pelos doutores de Buffalo que havia um movimento sutil do médium no momento da batida. A observação era correta embora errada a interferência. O próprio autor viu distintamente, no caso de um médium amador, uma ligeira pulsação geral no momento em que era dada a batida, uma espécie de contração, após a descarga da força. Admitindo que a força de Margaret trabalhasse dessa maneira, temos apenas que discutir se os bastões ectoplásmicos em qualquer circunstância podem projetar-se à vontade. Até onde o autor pode saber, não há observações que sustentem diretamente esse ponto. Parece que o médium de Crawford sempre caía em transe, de modo que a questão não foi levantada. Em outros fenômenos físicos há uma certa razão para pensar que em sua forma mais simples estejam intimamente ligados ao médium, mas à medida que se desenvolvem escapam ao seu controle e são influenciados por forças estranhas a ele. Assim, as figuras ectoplásmicas fotografadas por Madame Bisson e pelo Dr. Shanknot Singh, aparecidas em seu recente livro, em suas primeiras formas podem ser atribuídas aos pensamentos do médium ou a lembranças que tomam forma visível no ectoplasma. Porém, como estas se perdem no transe, tomam forma de figuras que, em casos extremos, são dotadas de vida independente. Se houver uma analogia geral entre as duas classes de fenômenos, então é muito possível que Margarete tivesse algum controle sobre a expulsão de ectoplasma que produzia o som. Mas se o som produzia mensagens que estavam acima de seu conhecimento, como no caso exemplificado por Funk, a força já não era empregada por ela, mas por alguma inteligência independente.
Convém lembrarmos que ninguém ignora mais como seus efeitos são produzidos do que o médium, que é o seu centro. Um dos maiores médiums de efeitos físicos do mundo disse uma vez ao autor que jamais havia testemunhado um fenômeno físico, pois sempre se achava em transe quando estes ocorriam. A opinião de qualquer dos assistentes era assim mais valiosa do que a sua. Assim, no caso dessas irmãs Fox, que eram apenas crianças quando os fenômenos começaram, elas pouco sabiam da filosofia do assunto e Margaret dizia frequentemente que não compreendia os seus próprios resultados. Se achava que ela própria possuía algum poder de produzir as batidas, por mais obscura que fosse a maneira por que as produzia, estaria em condições mentais para impugnar as acusações do Dr. Kane, de que mistificava. Ainda a sua confissão e a da irmã seriam verdadeiras neste particular, mas cada uma teria consciência, como posteriormente admitiram, que havia muita coisa mais que não podia ser explicada e que não emanava delas mesmas. Contudo, resta um ponto muito importante a discutir, o mais importante de todos para os que aceitam o significado religioso do movimento. Para os não iniciados no assunto, um argumento naturalíssimo é a pergunta: são estes os vossos frutos? Pode ser boa uma filosofia ou uma religião que produz tais efeitos sobre aqueles que ocultam um lugar destacado em seu estabelecimento? Ninguém pode subterfugir a uma tal objeção à exigência de uma resposta clara, que muitas vezes foi dada e ainda necessita de repetição. Então estabeleçamos claramente que não existe mais conexão entre a mediunidade de efeitos físicos e a moralidade, do que entre um ouvido apurados para a música e a moralidade. Ambos são puros dotes físicos. O músico pode interpretar os mais amáveis pensamentos e excitar nos outros as mais altas emoções, influenciando os seus pensamentos e elevando as suas mentes. E ele próprio pode ser um viciado em entorpecentes, um perverso ou um dipsomaníaco. Por outro lado, pode aliar ao seu talento musical um caráter pessoal angélico. Apenas não existe absolutamente uma conexão entre as duas coisas, a não ser que ambas tenham seu centro no mesmo corpo humano. Assim na mediunidade de efeitos físicos, todos nós, ou quase todos, expelimos uma certa substância de nosso corpo, a qual tem propriedades muito peculiares. Com muitos de nós, conforme foi verificado por Crawford pesando cadeiras, a quantidade é desprezível. Mas com 1 em 100.000 é considerável. Tal pessoa é o médium de efeitos físicos. Ele ou ela produz uma certa matéria-prima que, sustentamos, pode ser usada por forças exteriores independentes. O caráter dos indivíduos nada tem com a matéria. Tal é o resultado de 2 gerações de observações. Se for exatamente como se verifica, de modo algum o caráter do médium será afetado pelo dom. Infelizmente assim não é. Em nossas atuais condições o médium de efeitos físicos está sujeito a certos riscos morais, que exigem uma forte e vigilante resistência para suportá-los. Os desastres dos mais úteis e dedicados podem ser comparados às lesões físicas, perdas de dedos e de mãos dos que trabalhavam em raios-x antes que todas as propriedades destes fossem conhecidas. Foram tomadas certas medidas para contornar esses inconvenientes físicos depois que um certo número deles se fizeram de mártires da ciência. Assim os perigos morais serão evitados quando uma reparação tardia for feita aos pioneiros que se sacrificaram ao forçarem as portas do conhecimento. Esses perigos residem no enfraquecimento da vontade, na extrema debilidade após as sessões de efeitos físicos, na tentação de recuperar temporariamente as energias por meio do álcool, na tentação para fraudar quando as forças se ausentam e na possivelmente prejudicial influência de espíritos que cercam um grupo promíscuo, reunido mais por curiosidade do que por interesse religioso. O remédio é segregar os médiuns, dar-lhes ordenado em vez de pagar os resultados, regular o número de sessões e o caráter dos assistentes, e assim afastar deles as influências que sobrecarregaram as irmãs Fox, bem como outros dos mais fortes médiuns do passado.
Por outro lado, há médiums de efeitos físicos que agem por meio de forças tão poderosas e trabalham sob tão religiosa orientação que constituem o sal da terra. É a mesma força que foi empregada por Buda e pela pitonisa de Endor. Os objetivos e os métodos de seu uso são as determinantes do caráter. O autor disse que há pouca conexão entre a mediunidade de efeitos físicos e a moralidade. Poderiam imaginar que o fluxo do ectoplasma, sendo tão ativo num pecador quanto num santo, atuaria sobre objetos materiais do mesmo modo e produzindo resultados que teriam igualmente o bom efeito de convencer os materialistas da existência de forças invisíveis. Entretanto, isto não se aplica à mediunidade interna, que não se revela pelos fenômenos, mas pelo ensino e pelas mensagens, tanto dadas pela voz do espírito ou pela voz humana, quanto pela escrita direta ou qualquer outra maneira. Aqui o vaso é escolhido para receber o conteúdo. Não se poderia imaginar uma natureza mesquinha como habitação temporária de um grande espírito. É preciso ser um Valhoen para receber as mensagens de Valhoen. Se um grande médium degenerar o caráter, esperarei que as mensagens cessem ou degenerem. Daí, também, as mensagens de um divino espírito, tais como periodicamente são mandadas para sanear o mundo, de um santo medieval, de Joana d'Arc, de Swedenborg, de Andrew Jackson Davis ou do mais humilde médium de escrita automática de Londres, desde que o impulso seja verdadeiro, são na realidade a mesma coisa, em graus diversos. Cada um é um sopro do alto e cada um marca com a sua personalidade a mensagem de que é intermediário. Assim, num vidro escuro, vemos esse prodigioso mistério tão vital, conquanto tão indefinido. É a sua mesma grandeza que o impede de ser definido. Fizemos um pouco, mas deixamos para trás muitos problemas para os que vêm depois de nós. Eles podem olhar as nossas mais avançadas especulações como elementares e ter pontos de vista que se estendam aos mais dilatados limites da visão mental. 6. Primeiras manifestações na América. Tendo tratado da família Fox e dos problemas que essa história levanta, teremos que voltar à América e observar os primeiros efeitos desta invasão de seres de outra esfera. Esses efeitos não foram inteiramente excelentes. Houve loucuras de uns indivíduos e extravagâncias de certas comunidades. Uma dessas, baseada em comunicações recebidas através da mediunidade da Sra. Benedict, foi o círculo apostólico. Começou com um pequeno grupo de homens muito crentes num segundo advento e que, através das comunicações espirituais, procuravam confirmar aquela crença. Obtiveram aquilo que proclamavam como comunicação dos apóstolos e profetas da Bíblia. Em 1849 James L. Scott, ministro batista do sétimo dia em Brooklyn, reuniu o centro em Auburn, o qual se tornou conhecido como Movimento Apostólico, cujo chefe espiritual era supostamente o apóstolo Paulo. Scott uniu-se ao reverendo Thomas Lack Harris, e estabeleceram em Mountain Cove a comunidade religiosa que atraiu muitos adeptos até aqui. Alguns anos depois, suas mistificações desiludiram e levaram à deserção os seus chefes autocráticos. Esse Thomas Lack Harris é, certamente, uma das mais curiosas personalidades de que temos notícia e é difícil dizer quem predominava em seu caráter, se Sr. Jekyll ou Dr. Hyde. Era feito de extremos, de modo que tudo quanto fazia era decididamente para o bem ou para o mal. Originariamente fora um ministro universalista, de onde lhe vinha o prefixo reverendo, que usou por muito tempo. Separou-se de seus companheiros, adotou os ensinos de Andrew Jackson Davis, tornou-se um espiritualista fanático e, finalmente, como vimos, tornou-se um dos dirigentes autocráticos das almas e das bolsas dos colonos de Mountain Cove. Chegou, porém, o momento em que aqueles colonos verificaram que eram bastante capazes de tratar de seus próprios negócios, quer espirituais, quer materiais. Assim Harris verificou que tinha perdido tempo.
Então voltou para Nova York e atirou-se violentamente no movimento espiritualista, pregando no Doorward Hall, o quartel-general do culto, conquistando uma grande e merecida reputação por sua notável eloquência. Sua megalomania, possivelmente uma obsessão, arrebentou uma vez mais e fez extravagantes exigências que os espiritualistas sãos e equilibrados que se achavam em seu redor não podiam tolerar. Havia, entretanto, uma coisa que pretendia fazer bem, era a inspiração de uma entidade muito elevada e veraz, muito embora não se soubesse quando nem como atuava. Nessa fase de sua carreira, ele ou alguma entidade por seu intermédio, produziu uma série de poemas, como um lírico da Idade de Ouro, A Terra ao Amanhecer, e outros, que, ocasionalmente, tocam as estrelas. Ferido pela recusa dos espiritualistas de Nova York em admitir as suas faculdades sobrenaturais, Harris foi então, 1859, para a Inglaterra, onde ganhou fama por sua eloquência, demonstrada em conferências cujo principal tema era a denúncia de seus antigos companheiros de Nova York. Cada nova etapa na vida desse homem era acompanhada por um desfile da etapa anterior. Em 1860, em Londres, a vida de Harris despertou subitamente um maior interesse para os britânicos, principalmente para os que tinham afinidades literárias. Harris fez conferências no Steinway Hall, onde foi ouvido por Lady Oliphant que, tocada por sua selvagem eloquência, pôs o pregador americano em contato com seu filho, Lawrence Oliphant, um dos homens mais brilhantes de sua geração. É difícil determinar o ponto de atração, pois o ensino de Harris nessa etapa nada tinha de incomum no assunto, salvo que ele havia adotado o Deus Pai e a Mãe Natureza, ideia que tinha sido lançada por Davis. Oliphant considerava Harris um grande poeta, a ele se referindo como o maior poeta da época ainda desconhecido pela glória. Oliphant não era um crítico vulgar, mesmo assim, num período que contava um Tennyson, um Longfellow, um Browning e tantos outros, a frase parece extravagante. O fim de todo esse episódio foi que, depois de adiamentos e vacilações, tanto a mãe quanto o filho se entregaram inteiramente a Harris e se aplicaram a trabalhos manuais numa nova colônia em Brockton, em Nova York, onde ficaram numa condição tal que, se não fora voluntária, era virtualmente de escravidão. Se tal abnegação era santa ou idiota é um problema para os anjos. Certamente parece idiota quando se sabe que Lawrence Oliphant teve a maior dificuldade em tomar férias para se casar e que exprimiu humildemente o seu agradecimento ao tirano quando, finalmente, a licença lhe foi concedida. Ele foi deixado livre para fazer as reportagens da Guerra Franco-Alemã de 1870, o que fez na brilhante maneira que dele se podia esperar. Depois voltou à servidão uma vez mais, e na qual um de seus deveres era vender morangos aos passageiros dos trens, enquanto era arbitrariamente separado de sua jovem esposa, mandada para o sul da Califórnia, enquanto ele ficava em Brockton. Assim foi até 1882, 20 anos após o seu primeiro embaraço, quando Oliphant, ao morrer a sua mãe, rompeu com essa situação extraordinária e, depois de uma luta tremenda, no correr da qual Harris pretendeu encarcerá-lo num asilo, conseguiu unir-se à sua esposa, recuperar algumas de suas propriedades e voltar à sua vida normal. Pintou o profeta Harris em seu livro Mausoleum, escrito nos seus últimos anos de vida, e o resultado é tão característico, tanto para a brilhante descrição de Oliphant quanto para o homem extraordinário que ele pintou, que o leitor talvez fique satisfeito em encontrar uma referência no apêndice. Tais acontecimentos, como Harris e outros, foram meras excrescências no principal movimento espiritualista que, de um modo geral, foi sádio e progressista. Entretanto ficaram na sua história as marcas das ideias de amor livre e de sentimentos comunistas, professados por algumas seitas mais rudes, as quais foram inescrupulosamente exploradas pelos adversários, como se fossem características do todo. Vimos que,
Muito embora as manifestações espirituais tivessem tido larga divulgação através das irmãs Fox, já anteriormente eram conhecidas. A esses testemunhos precedentes devemos ajuntar o que diz o juiz Edmondes. Foi mais ou menos há 5 anos que o assunto atraiu a atenção pública, muito embora se verifique que uns 10 ou 12 anos antes houve algo que no gênero em diferentes lugares no país, mas que havia sido ocultado, tanto por medo do ridículo quanto pela ignorância do que isso fosse. Isto explica o surpreendente número de médiuns dos quais se começou a ouvir falar tão logo houve publicidade do caso da família Fox. Não era um novo dom que exibiam, mas apenas uma ação corajosa em torná-lo largamente conhecido que levava outros a se adiantarem e confessar que tinham a mesma capacidade. Também esse dom universal da mediunidade pela primeira vez começou a ser livremente desenvolvido. O resultado é que cada vez mais se ouvia falar de médiuns. Em abril de 1849 houve manifestações na família do reverendo H. Jervis, ministro metodista de Rochester, e na casa do diácono Ali, nas vizinhanças da cidade de Grace. Assim, também, 6 famílias na vizinha cidade de Auburn começaram a desenvolver a mediunidade. Em nenhum desses casos a família Fox tinha algo que ver com o que acontecia. De modo que estes pioneiros apenas abriram o caminho que os outros seguiram. Fatos dignos de nota dos próximos anos foram o rápido crescimento do número de médiuns por toda a parte e a conversão ao espiritualismo de grande número de homens públicos, como o juiz Edmondes, o ex-governador Tamadge, o professor Roberto Ari e o professor Mapes. A adesão pública de homens tão notórios deu enorme publicidade ao assunto, ao mesmo tempo em que aumentou a virulência da oposição, que então percebia que estava lidando com algo mais do que um bando de beócios iludidos. Homens como aqueles podiam fazer-se ouvir na imprensa diária. Houve também a mudança no caráter dos fenômenos. Em 1851 e 1852 a senhora Eden e Daniel Douglas Home foram instrumentos de muitas conversões. Teremos muito que dizer destes médiuns nos capítulos seguintes. Numa comunicação dirigida ao público, aparecida no New York Courier e datada em Nova York de 1 de agosto de 1853, o juiz Edmondes, um grande caráter e uma inteligência brilhante, fez um relato convincente de suas experiências. É curioso notar como os Estados Unidos, que então deram uma prova conspícua da coragem e moral de seus chefes, parece que caíram, neste particular, em anos mais próximos de nós, pois o autor, em suas recentes viagens ali encontrou muitos que tinham conhecimento da verdade psíquica, mas ainda se encolhiam ante uma imprensa hostil, temerosos de confessar as suas convicções. No citado artigo, o juiz Edmondes começou descrevendo minuciosamente os fatos que o levaram a formar a sua opinião. Transcrevemos aqui as suas palavras com alguns detalhes, porque é muito importante mostrar a base sobre a qual um homem altamente educado recebeu o novo ensino. Foi em janeiro de 1851 que a minha atenção foi inicialmente chamada para as manifestações espirituais. Era um período em que me havia subtraído às relações sociais e trabalhava sob grande depressão de espírito. Dedicava todo o meu tempo livre a leituras sobre a morte e a sobrevivência do homem. No curso de minha vida eu tinha ouvido do púlpito, a esse respeito, tão contraditórias e chocantes doutrinas, que dificilmente saberia em que acreditar. Não podia, mesmo que o quisesse, crer naquilo que não entendia, e ansiosamente buscava saber se, depois da morte, poderíamos encontrar aqueles a quem tínhamos amado e em que circunstâncias. Fora convidado por uma amiga a assistir às batidas de Rochester. Aceitei mais para lhe ser atencioso e para matar uma hora de tédio. Pensei bastante naquilo que assisti e resolvi investigar o assunto e descobrir o que era aquilo. Se fosse uma mistificação, uma desilusão, eu supunha poder averiguar. Durante cerca de 4 meses dediquei pelo menos 2 noites por semana e, às vezes,
mas, em testemunhar os fenômenos em todas as suas fases. Fiz um cuidadoso registro de tudo quanto assisti e, de vez em quando, comparava os resultados, a fim de apreender as inconsistências e as contradições. Li tudo quanto me vinha às mãos sobre o assunto e especialmente as supostas descobertas de charlatães. Andei aqui e ali, à procura